Olha, atenção, você que é aposentado, o estado do Piauí está com um serviço especial e de atendimento para as pessoas, com um horário específico, tá bom? Você sabe que os aposentados, os pensionistas do estado precisam tirar dúvidas, precisam resolver seus problemas e a orientação é: evite o atendimento presencial e saiba como é que esse atendimento está acontecendo. Tudo isso é, claro, parte do trabalho para evitar contágio por conta da Covid-19. Estou ao vivo com o secretário da Administração, Merlong Solano, que vai conversar conosco a respeito destes e outros assuntos. Doutor Merlong Solano, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Como é que está o atendimento a aposentados através do Serviço de Previdência do Estado do Piauí? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. A Piauí Previdência, assim como outros órgãos do Estado do Piauí, está funcionando mediante escala de revezamento e também com o trabalho em casa. O último relatório que o diretor-geral Ricardo Pontes me passou é que esse trabalho está tendo andamento. Também a Piauí Previdência disponibilizou os telefones, os sites para que as pessoas possam resolver o máximo de questões através do trabalho à distância, de modo a evitar aglomerações dentro do órgão. Claro que eu não vou desconhecer que há algum atraso em certos processos, que às vezes exigem um atendimento presencial. Mas é um preço que estamos tendo que pagar para nos prevenir de um mal maior. Bom, e aí como é que funciona? Nós estamos vendo, inclusive, aí tem informações entrando aí na sua televisão, na sua tela, mostrando quais são os contatos que você precisa fazer, quais são os números que você precisa falar. Agora, qual é a principal preocupação hoje, secretário, em relação aos aposentados e pensionistas? Que dúvidas têm surgido nos atendimentos que têm sido realizados? Esse trabalho ele é acompanhado mais proximamente pelo secretário Ricardo Pontes, né? As preocupações a Secretaria de Administração é chamada a intervir nos processos de aposentadoria para emitir as declarações de tempo de serviço. Isso está acontecendo praticamente de maneira normal, porque o nosso protocolo, a SEAD, está realizando desde o princípio, ou seja, desde março, um trabalho em sistema de revezamento e em casa. Nosso protocolo nunca fechou. As pessoas que precisam de declaração de tempo de serviço procuram o nosso protocolo, dão entrada nos seus processos. E eu assino quase que diariamente atestados de tempo de serviço, depois que as equipes responsáveis fazem todas as conferências. Daqui, esses atestados seguem para a Piauí Previdência, dar sequência ao restante do trabalho, até o momento em que as pessoas conquistam sua aposentadoria. O maior óbice, neste momento, a maior dificuldade para a aposentadoria, na verdade, Joelson, diz respeito à questão dos enquadramentos, que estão paralisados em função de questões legais. Muitos servidores acumularam direitos ao longo da sua carreira profissional e, quando chega próxima à hora de se aposentar, pedem uma revisão da sua situação funcional, o que muitas vezes implica em que ele tem que ser promovido, em que ele tem que progredir na carreira para se aposentar com um benefício maior. Só que isso está paralisado em razão de questões legais. Quem não tem esse obstáculo de precisar de um enquadramento, aí as dificuldades são apenas decorrentes do coronavírus. Tá, Ou agora, seja, de um... Diga. Secretário, a propósito desse impedimento legal das revisões e, eventualmente, progressões de carreira para aposentadorias maiores, esse impedimento legal aconteceu por quê? Está ligado a quê? É resultado de pedido do Estado para evitar esse tipo de revisão, não? Não, é resultado da aplicação da lei de responsabilidade fiscal. É uma dificuldade que já vinha antes, você acompanhou isso várias vezes, eu falando sobre isso, o secretário Rafael também, o diretor-geral da Previdência também, por conta da crise econômica que já se arrasta há um bom tempo no nosso país, com repercussões muito negativas sobre a arrecadação do Estado e assim como dos municípios. Então, vez por outra, o Estado entra no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, a despesa com o pessoal passa de 46,5% da receita corrente líquida. Aliás, essa semana passada recebemos já o comunicado do Tribunal de Contas do Estado que, mais uma vez, o Piauí
está dentro do limite prudencial, acima do limite prudencial da LRE, agora com 47 e poucos por cento. Desta vez, a Covid é a grande responsável, porque a arrecadação caiu fortemente de março para cá. Foram cerca de 500 milhões de reais de queda na receita prevista para o estado do Piauí. Então, quando acontece isto, Joelson, o estado fica proibido de conceder vantagens, mesmo algumas que são legalmente devidas, como essa do enquadramento. Agora, secretário, o senhor não acha que seria bom que o Brasil fizesse uma revisão ou mesmo aprovasse uma lei especial para esse período de pandemia? Muitos estados do Brasil devem estar em situação igual ou pior do que a do Piauí em relação à lei de responsabilidade fiscal. Existe o risco de que, pela primeira vez, o estado do Piauí possa violar essa lei de responsabilidade fiscal? Muitos estados estão em situação pior, e não é de agora, já de um bom tempo. O Piauí jamais atrasou a folha de pagamento dos seus servidores, nem sequer cogitamos fazer isto. Agora, mesmo com toda essa dificuldade, para resolver o problema de prestadores de serviço que desempenham uma função importante na área da saúde, conseguimos atualizar o pagamento dos prestadores de serviço, que sempre recebiam com algum atraso em relação aos funcionários efetivos. Então, inegavelmente, era hora de um suporte financeiro mais amplo por parte do governo federal, que é quem dispõe de instrumentos capazes de enfrentar uma crise dessa envergadura. Só para você ter uma ideia, nossa perda de arrecadação de março para cá foi de 500 milhões de reais, sendo 200 milhões no fundo de participação e 300 milhões no ICMS, que é a nossa principal receita própria. No fundo de participação, o governo federal anunciou uma compensação, mas uma compensação muito parcial, porque apenas repõe o fundo de participação do mesmo mês do ano passado. Então, e só vem agora até junho. Nós estamos recebendo a diferença que o Estado deixou de arrecadar em relação ao mesmo mês do ano passado, sem considerar o aumento das despesas durante este ano. E no ICMS, a perda foi de 300 milhões de reais, e a ajuda está sendo de 100 milhões de reais. Portanto, bem aquém do que o Estado precisa para manter, não digo para crescer, só para manter uma certa previsão de desempenho das despesas, considerando aquilo que foi planejado no ano passado para ser realizado este ano. Esse auxílio do governo federal entra na conta, entra como receita corrente líquida para compensar também nesse cálculo da responsabilidade fiscal? Entra. Neste caso aí entra, sim, tanto aquilo que é mandado como compensação para o FPE, quanto aquilo que é mandado como compensação para a perda de ICMS, entra como receita do Estado e, portanto, entra no cálculo da despesa com o pessoal da LRF. Mesmo assim, recebemos a comunicação do Tribunal de Contas do Estado que já estamos acima do limite prudencial. Um pouco abaixo daquela situação que nós chegamos alguns meses atrás. Nós chegamos a quase 49%, que é o teto. Estávamos nos preparando para sair do limite ao longo deste ano, quando aconteceu a situação imprevista, que é mundial, da Covid-19. Quais são as punições para o estado do Piauí caso essa lei de responsabilidade fiscal seja violada? As punições são graves, né? O gestor responde administrativamente, legalmente, o Estado fica vedado de receber quaisquer concessões do governo federal, o Estado fica impedido de celebrar operações de crédito, portanto, são efeitos muito fortes, fica impedido de receber transferências voluntárias do governo federal, embora elas estejam sendo realmente pequenas já há um bom tempo, mas seria ainda mais grave não receber nada, né? Está descartada a possibilidade de exonerações em função do limite da lei de responsabilidade fiscal, secretário? Jamais nós cogitamos, jamais o governador Elton Dias trabalhou com esta perspectiva, embora a lei de responsabilidade chegue ao ponto de consagrar esta possibilidade. Mas tivemos uma decisão recentemente do Supremo Tribunal Federal vedando o corte de salário de servidores para enfrentar essa situação da pandemia. Isso não estava sendo previsto, não estava sendo planejado pelo governo do Piauí. Nós anunciamos
O governador baixou recentemente um decreto cortando 15% no valor do seu próprio salário, no valor do salário da vice-governadora e dos secretários. E também 15% nas gratificações de DAS e nas condições especiais de trabalho. Mas, em relação ao salário dos servidores, não foi sequer planejado qualquer tipo de redução e muito menos de demissão de pessoal. Bom, a pergunta pode parecer óbvia, secretário, mas é meu dever fazê-la. Antes da pandemia, havia categorias pedindo aumento salarial, mais recentemente a categoria da saúde. Todos esses aumentos ficam suspensos até por conta da lei de responsabilidade fiscal e a contratação de novos servidores. Como ela pode ser feita, principalmente na área da saúde, sem afetar diretamente esse tipo de imposição da lei que impede gasto excessivo com o pessoal? Bom, nós estamos aí com dois tipos de vedações, Joelson, a vedação legal e a vedação financeira, né? A queda da arrecadação nos impede de fazer grandes atos de planejamento em termos de aumento da despesa de pessoal, mesmo através de concurso público. Então, está, digamos assim, tudo em compasso de espera. Resolvemos momentaneamente a necessidade de aumento de pessoal na área da saúde através de teste seletivo, que é um contrato temporário. Que, tão logo vencida esta necessidade, esses contratos serão desfeitos. Temos um diálogo com o Ministério Público em relação a algumas áreas que precisam de concurso público, entre elas a área da saúde, né? Também a área da segurança e a área da educação, mas tudo isto num contexto em que a economia do Brasil vem patinando desde 2015, recessão, depois crescimento muito lento em 2017, 2018, 2019, foi só 1% ao ano em cada ano desses aí, e agora voltamos para uma recessão que os órgãos de pesquisa econômica anunciam que será de mais de 6%, portanto já no rumo de uma depressão econômica, mais do que uma recessão, portanto. Então, num contexto como esse, Joelson, qualquer decisão de concurso público precisa ser pensada e repensada várias vezes. Como diz lá o Roberto Carlos, conte pelo menos até 3 antes de tomar uma decisão como essa. Nós estamos contando, viu? Tá, então, evitando tomar decisões assim de urgência, né? Contando até 3 para pensar um pouco mais. Porque quando você faz um concurso, Joelson, o compromisso que a sociedade assume com aquele servidor público é de décadas, né? Então, ele entra no serviço público com 20 anos, 25 anos de idade e vai se aposentar 35 anos depois e depois passa como beneficiário do sistema mais 40 anos. Portanto, é um tipo de decisão que precisa ser muito bem planejada, muito bem pensada e está em compasso, de um lado, com as necessidades da sociedade, de outro lado, com a capacidade financeira do Estado a honrar os compromissos. Tá certo. Secretário Merlong Solano, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado. Um abraço, boa tarde.